Muito bem, estamos de volta em toda a rede Jovem Pan. E na manhã dessa segunda-feira, o Brasil figurava como o 16º país que mais vacinou sua população contra o coronavírus. O levantamento foi feito pelo Our World in Data, site vinculado à Universidade de Oxford. A contagem indica a aplicação de 604.722 doses entre os brasileiros. A vacinação já começou em 56 países e 64 milhões de aplicações foram feitas. No primeiro lugar do ranking estão os Estados Unidos e no último o Equador. Muito bem, Zé Maria, já estamos entre os 20 países que mais vacinaram no mundo, Zé Maria. É preciso avisar aqui isso aos críticos do governo e do ministro Pazuello, dizendo que ele é incompetente, que não tem nada de distribuição, que não existe nenhum trabalho estratégico aí de distribuição da vacina e de aplicação. O Brasil tem uma cultura e tem um hábito assim, de ser um país que a vacina, que tem uma possibilidade de vacinação em massa muito grande, e é antiga essa tradição. O SUS, esse sistema de saúde aqui montado no Brasil, a exemplo da Inglaterra também, que tem um sistema de saúde público muito bom, e o Constituinte foi buscar ideias na Inglaterra para montar o nosso SUS aqui. O SUS distribuiu para os municípios uma estrutura muito grande, uma capilarização muito grande. Seria impossível, em tão curto espaço de tempo, um país montar um sistema de vacinação. Lembrando, pessoal, que é preciso precisaria treinar mão de obra, e não se treina mão de obra tão rapidamente para uma vacinação, não é uma situação tão simples. Também local, né, geladeiras, freezers, o local de vacinação, que são os postos de saúde. E o Brasil já está tudo prontinho. Faltava o quê? Exatamente a oferta de vacinas. E essa oferta está aparecendo. Quando a oferta aumentar, é evidente que o país inteiro será vacinado sem a obrigatoriedade, sem a exigência. É bom que todos vacinem. Eu sou defensor da vacina. Já está comprovado que as vacinas aí que estão à disposição, elas não têm efeitos colaterais, pelo menos imediatamente. Eu tive acesso a um grupo aqui de médicos do Distrito Federal que se comunica. Esse grupo, ele foi montado exatamente os médicos que se vacinaram, e a pergunta é aí, o que houve de efeito colateral? Há notícias de corizas, há notícias de dor no braço local, mas nenhuma ocorrência de alguma coisa grave ou alguma reação grave, ou que seja média, por exemplo, nada. Então, assim, a vacina, ela é segura do ponto de vista aí de efeito colateral, defendo a vacina, e o que há, na verdade, é um desentendimento do que é a logística aplicada no Brasil para distribuir a vacina. Gente, o Brasil é um continente. Exatamente, Zé Maria. Fiuza, o Sistema de Imunização Nacional dá provas aí, como disse o Zé Maria, da sua habilidade, né, e também da sua competência, Fiuza. Não, o problema é que os efeitos adversos, o estudo sobre efeitos adversos não é conclusivo. Está lá na Anvisa, é só entrar no site da Anvisa e ver. Em várias faixas, inclusive, principalmente idosos, não houve número suficiente de amostras para testar segurança nem eficácia. Não sou eu que estou inventando, isso está lá. É uma vacina experimental, é uma vacina que está sendo testada na população. O fato é esse, sinto muito. Acho que não há motivo de orgulho algum. Acho que os governos foram empurrados por um lobby violento e estão pagando. Nós estamos pagando, porque o governo não existe. Nós estamos pagando o desenvolvimento dessas vacinas para os laboratórios, né? Porque é isso. Se não há amostras suficientes nos estudos, isso está escrito lá no relatório da Anvisa sobre a aprovação emergencial. Aliás, uma aprovação emergencial altamente discutível, porque a emergência é justamente para salvar os vulneráveis, os idosos que têm comorbidade, que são grupos não suficientemente testados. Que emergência é essa? A Anvisa aprovou isso com critério sei lá qual. Aprovou porque é isso. Hoje em dia, você querer um desenvolvimento adequado de vacina, você vira um pária, né? Você vira um negacionista. Mas esse é o fato. Não há tempo. Inclusive, em relação à duração da proteção, também não há garantia. Está tudo escrito lá no site da Anvisa, um órgão que, na minha opinião,
foi pressionado para aprovar de forma emergencial, sem razões para isso. Né? Porque se você... Bom, é emergência porque você vai vacinar, porque senão você não vai conter o contágio. Mas os grupos que são os que dominam praticamente a faixa da letalidade, não foram suficientemente testados. Não há amostras suficientes. Não há número, por exemplo, de idosos. Está escrito literalmente isso no laudo da Anvisa. Então, é uma política feita na base do grito, na minha opinião. Se tornou impossível você dizer, não, eu quero oferecer à minha população, à minha sociedade, uma vacina com maior segurança e com maior eficácia. Porque eu não quero que a minha população seja cobaia. Né? Eu não quero, por exemplo, sobre efeitos adversos. Não sabemos. Os grupos que estão suficientemente testados, segundo a Anvisa, está escrito lá também, os dados estão faltantes sobre a duração dessa proteção. E o tempo de estudo foi muito curto. Então, você não tem nem 6 meses de horizonte sobre a segurança da duração dessa proteção. Então, é isso, é vacina feita, está sendo desenvolvida, assim como diz o Zé, também sou, imagina, né, francamente a favor. Né? Você imuniza, você protege as pessoas, mas tem que imunizar direito, a gente está imunizando na dúvida. O fato é que com as substâncias que estão em circulação, com o nível de desenvolvimento que elas têm, nós não teremos certeza sobre a imunização. Esse é o fato. Por isso, talvez nunca tenha sido desenvolvida uma vacina entre 6 meses e 1 ano. Não existe isso na história. Não há dinheiro, não há esforço, não há grito de manchete que faça isso acontecer. Você não acelera o relógio do tempo. Então, eu acho que o governo brasileiro foi pressionado, né, virou impossível você cogitar, né, não iniciar um programa de vacinação, uma pressão absurda. Eu considero um início precipitado, sem... que emergência é essa? Os vulneráveis não estão testados. Não dá, não tem como escapar desse fato, eu sinto muito. Então é isso, a gente está partindo para um experimento. Agora, eu digo o seguinte, Marcelo, serão anos de observação das reações à vacina. E isso será cobrado dos responsáveis pelos planos de vacinação.